Oi. Muito bom dia meus amigos, a todos aqui que nos veem, nos escutam, esse domingo de Páscoa, uma ótima Páscoa para todo mundo, com muita paz, muita alegria, que o sentido da Páscoa seja refletido, né, por todos nós, que nós pensemos a respeito do que significa a Páscoa, né? Domingo de Páscoa, como todos sabem, é a ressurreição de Jesus, né? Do Cristo, como algumas denominações religiosas falam, né? Tirando a pessoalidade do homem Jesus, né? Eu não gosto de pensar assim, isso é uma questão pessoal, mas Jesus é muito mais, né, para mim, muito mais pessoal, é um espírito, né, uma individualidade, não é uma entidade, né? Não gosto de pensar em Jesus dessa forma. Então, eu gosto de me referir a Jesus como o homem Jesus, né? Aquele mestre bondoso que renasce agora, nesse momento, renasce como misericórdia, caridade e bondade nos nossos corações. Tá bom? Essas são os meus votos para todos aqui. A gente inicia com uma prece, meus amigos, que nesse momento em que nós passamos de bastante turbulência externa, que nós, junto dos amigos espirituais, dos irmãos que nos guiam à marcha, que nós possamos, de fato, tranquilizarmos-nos dentro de nossos pensamentos, no nosso íntimo, que nós possamos encarar a realidade de uma maneira mais corajosa, mais destemida, que nós possamos, meus irmãos, junto a todos que nos guiam, mentalizar um mundo novo, um mundo em que nós adentramos todos os dias, quando abrimos olhos, e que sejamos trabalhadores de Jesus acima de tudo. Esse é o meu desejo, e é assim que a gente abre os estudos de hoje, domingo de Páscoa. Bom dia para você, com muita energia positiva. Vamos estudar? Vamos lá. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida. É um livro do Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier. É um livro muito importante, nós já ressaltamos nos últimos estudos, muito importante para todos que se dedicam, né, à nossa querida doutrina espírita, que pensam um pouquinho a respeito da melhoria de cada um de fato, né? Porque não é um livro que a gente facilmente abre, né, em casa, folheia, lê, e a gente vai aprendendo com aquilo. Normalmente esse livro a gente estuda, né, em grupo, como nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Por quê? Porque ele é bastante denso, é um livro que o Emmanuel, já é uma prática do Emmanuel como educador, nos fazer pensar, né? Nos remete à questão da consciência íntima, do que nós trazemos dentro de nós, dentro dos nossos corações e das nossas mentes. Então, dessa forma, ele ajuda, ele vai nos ampliando a visão, ele vai transformando as nossas visões. Hoje, a gente enxerga 1 metro para frente. Quando você passa a estudar com Emmanuel, você vai aumentando essa distância, você vai abrindo essa distância, você vai rompendo essas barreiras do eu, essas barreiras que nós mesmos criamos para nós. Então,
Por isso que a gente estuda o livro Pensamento e Vida e outros livros também, né? Vários livros. Não é uma leitura para a gente fazer recreativa, é isso que eu quero dizer. É uma leitura com determinação, com estudo, entenderam? Por isso a gente estuda. Meus amigos, a gente falou semana passada, né? A gente está no capítulo 1, tá? Não conseguimos extingui-lo. É um capítulo bastante importante, abre o livro e fala da mente, né? Quem acompanhou se recorda, o capítulo se chama O Espelho da Vida. E a primeira frase o Emmanuel diz: a mente é o espelho da vida em toda parte, né? Ele dizendo que nós refletimos aquilo que nós pensamos, né? Não tem separação daquilo que nós pensamos, daquilo que a gente nutre no íntimo e daquelas ações que nos refletem, né? É como um cartão de visita, não é assim que a gente aprende? Quem é o Daniel? Daniel é esse moço aqui que ele se apresenta fisicamente, né? Com o cabelo bem cortado. É também, mas essa é uma faceta pequena dessa pessoa, né? A maior parte, a grande parte, o que importa na verdade é aquilo que a gente nutre no íntimo, a gente nutre enquanto espíritos imortais. É isso que a gente tem aprendido aqui com o Emmanuel, principalmente nesse capítulo inicial que ele fala de mente. Nós fechamos o estudo da semana anterior falando sobre sintonia, tá? Falando sobre sintonia que tem tudo a ver com a mente, né? Nós dissemos que a mente é algo que não pode ser descrito, né? Não existe um significado nas nossas palavras mundanas exatamente para o que seja mente. Então, a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem. O que a gente pode reconhecer, por exemplo, é que as mentes, a minha mente, a mente de vocês, a mente de todo mundo aqui no orbe, encarnados e desencarnados, é importante que se diga. Todos nós vivemos em constante entremeamento de pensamentos. As mentes se misturam. Não que elas se misturam, mas elas se relacionam, né? O que eu penso, eu atraio. Basicamente é isso. Então, funciona como um grande imã que atrai, né, pensamentos, e também um grande... Ao contrário disso também, ele repulsa pensamentos. Então, nós temos aqui um controle total da questão das afinidades, tá? A mente funciona dessa forma. Isso não é novidade para ninguém, não é? Isso não é novidade para ninguém. Bom, vamos lá. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca, que é exatamente o que nós estamos estudando hoje, que é a questão da sintonia. Meus amigos, no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 17, página 125, o André Luiz é um livro também que a gente deve estudá-lo, porque são muitas questões importantes que a gente precisa refletir a respeito. O André Luiz, no capítulo 17, que é exatamente o capítulo que ele trata dos efeitos físicos, né? Ele está falando de mediunidade, porém nós já conhecemos que todos nós somos médiums, né? Isso é uma retórica de Kardec, né? Lá no Livro dos Médiuns, ele reconhece essa faculdade como sendo uma faculdade inerente ao espírito e ela é manifestada em diversos graus em todos nós que vivemos, não é? Alguns têm ela ostensiva, né? E outros mais intuitiva, uma coisa mais serena que não aparece com frequência, mas todos nós somos médiuns. Então, por isso a importância da gente estudar obras sobre mediunidade. Não é só para quem tem a mediunidade ostensiva. Muito bem, mas o André Luiz, nesse capítulo,
tratando sobre lei do campo mental. Olha que coisa interessante, a lei do campo mental. Mas tem lei? Claro, né? Tudo no universo é harmonia, tudo no universo comunga para a lei da harmonia, para Deus, né? Tudo converge para Deus. Então, dessa forma, as leis elas estão distribuídas nas ações comuns da vida, né? Em tudo existe lei. Por quê? Porque é necessário que o campo já esteja perfeito e formado para que a gente conviva nesse campo. Deus não muda nenhuma lei por causa de um pedido de um filho. Deus atende a cada um conforme a nossa necessidade e o que Ele prevê para a gente, né? Quanto previdência. Entenderam? Muito bem, mas o André diz lá, né, sobre a lei do campo mental. Ele diz que no mundo, a lei do campo mental, ele está explicando para a gente o que é. Que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Ou seja, as nossas percepções, elas só chegam aonde a gente consegue se afinizar. Veja bem, muitas vezes a gente diz assim, aquela pessoa é tão bondosa, que ela consegue perdoar sem nem perceber que ela está perdoando. Claro, a gente está fazendo uma referência a pessoas que já não têm mais esse problema da mágoa, do melindre, né? Então, passou-se essa fase. O que isso quer dizer? Que ela não precisa perdoar. Na verdade, ela não está perdoando, ela não precisa perdoar porque ela não se melindrou, ela não se magoou. Nesse exemplo que a gente está dando. Isso quer dizer o quê? Que ela já não se afeiçoa, ela já não se sintoniza a essas questões pequenas. Entenderam? Isso é uma questão de sintonia. Uma das coisas mais bacanas e didáticas que eu já ouvi. Pé de laranja não dá manga. Pé de maçã não dá laranja. Não é claro isso pra gente? Tudo é harmonia na natureza. Nós não misturamos. Nós não nos misturamos, de fato, com os diferentes. A gente convive, mas as pessoas trabalham sempre em sintonia. Quando nós nos aproximamos de alguém que vibra uma faixa diferente da sua, ou um momento diferente do nosso, vamos dizer assim, aquilo nos choca, né? A gente está aqui trabalhando, domingo de manhã, o pessoal me assistindo a gente estudar. Essa é um tipo de vibração. Se existem pessoas que não se importam para isso, são pessoas que não se afinizam conosco. Isso quer dizer o quê? Que não existe uma convivência por muito tempo entre essas pessoas. Existe uma dificuldade de conviver com o diferente. A gente convive, a gente vive, a gente, dentro de casa, por exemplo, existem pessoas que a gente julga sermos diferentes dela, né? Ou sermos aqueles únicos, né? Que pensam de uma maneira bacana, né? Isso também é egoísmo, né? Isso também é orgulho, né? Mas se de fato isso acontece, não existe uma convivência por muito tempo, né? Uma convivência longa. Continua André Luiz. Cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Ou seja, isso é importante. Nós nos sintonizamos sim. Essa é uma lei do campo mental. Porém, as responsabilidades, elas não estão apartadas dessa sintonia que nós aferimos para nós mesmos, que nós conferimos para nós mesmos. Entendem? Então, quando a gente vai
compreendendo a importância de se praticar o bem, qualquer um que seja, quando a gente deixa de praticar esse bem que você já concorda que seja bem, você deixa de praticá-lo, você já o enxerga como mal. No passado, quando esse bem não era reconhecido por você como sendo bem, você não estava praticando o mal. Entenderam? Vou explicar. Nós só somos responsáveis por aquilo que nós conhecemos. Essa é a questão do livre-arbítrio, meus amigos. Livre-arbítrio e responsabilidade. O André falou sucintamente sobre isso, mas a gente está aprofundando. Livre-arbítrio e responsabilidade tem tudo a ver com sintonia e campo mental. As nossas escolhas, elas não são totais. Nós não temos todas as livres escolhas. Elas são determinadas pela nossa evolução. Isso a gente precisa estudar mais. Muitas vezes a gente diz que a partir do homem, a partir que a gente chega no estágio hominal, nós já temos o livre-arbítrio. Isso não é uma verdade completa. O livre-arbítrio ele é desenvolvido conforme a nossa consciência, juntamente com a responsabilidade dos nossos atos. Nós não podemos ser responsáveis por aquilo que nós de fato não conhecemos. Não é aquilo que nós escondemos, é aquilo que nós de fato conhecemos no íntimo, profundamente. É isso que eu estou dizendo. Muito bem. Essa questão de sintonia é uma questão muito batida, né? Assim, a gente fala muito disso na doutrina espírita. Eu já acompanhei centenas de palestras, pessoal falando sobre sintonia. Mas tem um ponto da questão evolutiva que tem a ver com a sintonia que sempre me deixava assim, não respondia, né? Não respondia os porquês. Eu vou me explicar melhor. Eu sentia que certo dia, estou dando meu relato, eu sentia que certo dia eu acordava de manhã me sentindo assim muito bem, sabe? Muito bem, me sentindo uma pessoa realizada com a minha família, e eu sou de fato realizado, tenho uma família maravilhosa, com a minha profissão, né? Com aquilo que eu tenho feito da minha vida. Eu enxergava o meu companheiro da vida, as pessoas que eu cruzava na rua, no trabalho, de fato como uma pessoa igual a mim, um irmão, né? Então eu levava um dia assim, bacana, sabe? Aí passava o dia, dormia, acordava no outro dia, já não estava me sentindo assim. Era um dia assim, já estranho, eu já tinha tido alguns momentos egoístas ali, já tinha me sentido mais do que o outro, já tinha achado que eu era mais importante do que o outro. Isso a gente fazendo uma autoanálise, né? A gente pensando. Aí no final desse dia, tinha alguns lampejos do dia anterior, foi um dia mais bacana. Aí tinha um dia que você acordava naquela mesma semana, essa mesma semana que eu estou contando para vocês, a gente acordava assim, com a peste. Sabe como é que é? Querendo arrumar confusão. O pensamento não firmava, ou melhor, a sintonia do meu pensamento, ela firmava em coisas que não eram legais, que eu já sabia que não eram legais, mas mesmo assim eu desejava. Como é que você explica a evolução espiritual dessa forma? Um dia eu estou aqui, uma hora depois eu estou aqui. Aí aqui, mais para frente eu subo mais um pouquinho, depois eu desço, vou lá no fundo do poço. Como é que a gente pode explicar? A gente pode explicar da seguinte forma. A evolução espiritual, ela não é fixa, não são pontos localizados. A gente não está subindo na escala espiritual de uma forma direta e fixa. A gente trabalha, meus amigos, em faixas evolutivas. Olha que coisa bacana.
Isso quer dizer o quê? Que tem momentos que eu estou batendo na borda de cima da faixa. Para mim, o que é bem, eu estou vivendo bem. E tem momentos que eu estou batendo na borda baixa dessa faixa. O que eu já enxergo como mal, eu estou batendo na borda do mal. Entenderam? Kardec foi muito também delicado para perguntar isso para os espíritos lá na codificação, questão 114 de O Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que ele faz. A gente passa por essa pergunta achando que é uma pergunta assim, contemplativa. Kardec estava precisando encher linguiça, né? Imagina, olha o que ele pergunta. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Para gente, primeira vez que eu li essa questão, eu falei, Kardec está definindo, né, o que é bem, o que não é bom, né, mal. A gente já sabe que todos os espíritos são criados, né, da mesma forma por Deus, simples e ignorantes, nem bons nem maus, né? E a gente vai vivendo. Então a gente vai vivendo e vai acumulando essa bagagem. É isso que a gente aprende. Isso está correto. Mas a resposta que os espíritos dão nos fazem pensar, e o Kardec já tinha percebido isso, que a resposta de verdade a isso vai muito além disso. Vai muito além disso. Olha a resposta. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, existem faixas evolutivas. E eu vou galgando essas faixas. Só que essas faixas, elas têm curvas, né? Em momentos nós estamos batendo na borda alta, em momentos nós estamos batendo na borda baixa. Por isso que a vida da gente é a média dessa sintonia. Isso tem tudo a ver com mente, percebe? Outra coisa que passou desapercebido para o espírita mais desatento, para mim foi um dos casos, tá? Diz assim, lá no Mecanismos da Mediunidade, no mesmo livro que a gente citou agora há pouco, o André Luiz fala da matéria mental. Ele diz que a matéria mental ele chama de matéria porque é uma matéria que ela é quintessenciada, ela não é uma matéria como a gente conhece matéria, por exemplo, essa mesa onde está apoiada a câmera, a cadeira, o livro, essa é a matéria grosseira, mas existe uma matéria que a gente não enxerga, mas que ela de fato ela é matéria porque ela tem densidade, ela tem peso, ela tem cheiro, ela tem forma e ela tem átomos que a compõem. Essa é a matéria mental. Então tudo que a gente pensa é criador. Por isso que a gente diz que o pensamento é criador, né? E o André Luiz confirma, ele diz assim, ó, que agitamos os átomos mentais com os nossos pensamentos e os impulsionamos segundo a nossa vontade. Ou seja, a gente cria essa matéria com os nossos pensamentos, a gente agita isso com os nossos pensamentos e a gente demanda isso para o próximo, para nós mesmos, em volta do nosso halo vital, pela vontade. A vontade comanda isso tudo. Ok, Daniel, mas o que isso tem a ver com a sintonia, com o que você estava dizendo de evolução espiritual? Tem tudo a ver. Porque nós produzimos, meus amigos, ondas mentais. Ondas, né? Quando a gente pensa em onda, a gente pensa numa curva, não é? A gente produz essas ondas mentais. E nesse livro, tem uma parte que eu não tinha entendido e um companheiro me explicou já há algum tempo e eu achei sensacional, porque ele diz assim, que as ondas mentais, elas são características do tipo de evolução do espírito. Em qual grau evolutivo que o espírito se encontra, existe um tipo de vibração, um tipo de onda mental. Por exemplo, se existe uma base, uma faixa evolutiva muito ampla, a onda mental é lenta. Desculpa, ela é longa. Ela é longa.
Os espíritos mais evoluídos, eles têm uma onda ultra curta, é uma onda curtinha. Vocês me permitem, eu fiz um desenho numa luzinha que eu tenho em casa aqui com das crianças para explicar isso, tá? Essa de cima aqui, essa de cima são as ondas longas. A do meio são as ondas curtas. Ai, caiu, filho. Corre aqui. Põe em cima. Muito bem. E a de baixo, meus amigos, são as ondas ultra curtas. O que isso quer dizer? Que, segundo a evolução espiritual de cada um, na evolução mental de cada um, do halo mental que nós produzimos, a gente demanda essas ondas para o próximo. Vocês perceberam que o espaço, a faixa em que se encontra a minha onda mental, ela é determinada pela minha evolução? Isso quer dizer o quê? Que essa onda ultra curta, ela é muito mais profunda, ela é muito mais poderosa quando ela vem de um espírito mais superior, um espírito que tem a bondade nos seus atos, a misericórdia e a caridade em toda a sua vida. Olha que coisa bonita. Vocês entenderam essa questão das ondas? Das faixas evolutivas? Daniel, mas não está uma viagem muito grande? Meus amigos, na Revista Espírita, de junho de 1863, Kardec abre esse mês da Revista Espírita falando sobre o princípio da não retrogradação do espírito. Isso quer dizer que o espírito não involui, né? Se a gente pode dizer assim, ele não anda para trás. A evolução é sempre para frente. É exatamente isso que nós estamos dizendo. A gente vive em algumas faixas, em alguns momentos, o que a gente já reconhece como bom, a gente está batendo na borda baixa. E o que a gente já reconhece como mal, a gente está batendo na borda baixa, né? Borda alta, borda baixa. Isso quer dizer que nós caminhamos dentro dessa vida. Por isso que tem alguns dias que a gente se sente bem e a nossa mente está alinhada. E tem alguns dias que a gente não está se sentindo bem e a gente está nessa parte mais baixa da nossa evolução. Só que a gente nunca cai de faixa, a gente sempre sobe a faixa. E o Kardec está dizendo, olha a pergunta interessante que ele traz para a gente. Ele faz uma pergunta para os espíritos sobre o Nero. Lembram-se do Nero? O Nero foi aquele imperador, né, lá da época de Jesus. Não sei se vocês já assistiram Paulo, o último filme do apóstolo Paulo. É lindíssimo o filme. Conta os últimos momentos da vida, né, encarnada de Paulo, São Paulo, e mostra exatamente esse período. Nero era tão sanguinário ali, esse espírito naquela vida, que ele naquela época, ele tinha colocado fogo em Roma, né? Tinha mandado colocar fogo em Roma, mas ele culpou os cristãos por causa de um acordo que ele teve com os judeus naquela época. Muito bem, mas isso não vem ao caso. Mas o Nero é reconhecido, né, como um espírito muito mau, né? Por nós, hoje, a gente entende que tudo que ele fez com a cristandade naquele período foram coisas más, não é isso? Muito bem. Porém, Kardec, percebendo essa questão da evolução, ele pensa assim, nossa, mas se o Nero foi uma pessoa tão má, né, poderosa, que matou pessoas por nada, né? Queimava os cristãos e tudo mais, como é que será que foi a reencarnação anterior dele? Como é que foi a vida anterior dele? Nossa, deve ter sido o que foi, né? Se ele já era tão ruim assim, e é exatamente isso que ele pergunta. Kardec pergunta na Revista Espírita, olha, mas se o espírito que foi Nero era mais maldoso ainda em uma encarnação anterior, como é que pode, né? Como é que ele pode retrogradar?
E a resposta dos espíritos é não, ele não volta para trás, né? Ele não anda para trás, ele só caminha para frente. E olha o que os espíritos dizem: o mal pode mudar de forma sem ser pior ou menos mal. O que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que o espírito Nero, de uma encarnação para outra, da anterior para que ele foi de fato Nero, o imperador, ele não teve grandes evoluções nesse momento, mas quando ele chegou a ser Nero, ele ganhou evidência. Ele teve... ele se tornou um soberano, e ali ele praticou tudo aquilo que estava dentro do íntimo dele. Ele poderia, numa vida anterior, ter sido um simples camponês e ter queimado a própria casa. Agora, quanto Nero, imperador, poderoso, soberano, ele queimou a cidade. Entenderam? Ou seja, ele continuava vivendo dentro dessa faixa evolutiva em que ele se encontrava. Ele não tinha nem retroagido e nem andado à frente. Ele manteve a mesma faixa vibratória. É isso que eu mostrei para vocês das ondas, né? E isso é importante a gente pensar, que nós nos mantemos em sintonia com tudo aquilo que a gente vibra, né? Que é aquilo que a gente estava falando. E o Emmanuel continua uma parte sensacional desse estudo, quando ele diz assim, ó, que o reflexo ele esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. A palavra, entendam, meus amigos, como a atitude, né? Uma atitude, a ação. A palavra é a ação. Pode ser tanto uma palavra escrita, quanto uma palavra falada e uma palavra pensada. Tudo isso é ação. As nossas ações, elas são determinadas pelo nosso campo mental, por aquilo que a gente vibra. Não tem distonia nisso. É o contrário disso, é sintonia. Certo? E ele continua: em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência, né? São as algemas, né? Ou a gente nós nos apegamos ou nós deixamos a liberdade tomar conta das nossas vidas, né? Válvulas obliterativas, né? Que se fecham, ou alavancas libertadoras para a vida. Então, nós nos encontramos hoje, meus amigos, o tempo todo sob efeito dessas nossas atitudes. São atitudes que nos prendem ou atitudes que nos libertam, né? Quais são as atitudes que eu promovo no meu dia a dia? O que eu falo para o próximo, né? Como eu me comporto em relação ao próximo? Como eu me comporto em família? Por exemplo, essa vida que nós estamos tendo agora nesse momento, essa vida em casa, com a família, né? Algumas pessoas, eu tenho acompanhado uns irmãos, têm tido assim, extrema sensatez para viver esse momento. Pessoas equilibradas que estão buscando se melhorar. Eu vi no jornal um dia desse uma mocinha, estudante ainda, que ela estava aproveitando que a faculdade estava de férias, que não tinha se preparado para trabalhar pela internet. Ela estava fazendo cursos, né? Cursos de francês, cursos de espanhol, ou seja, ela ia sair desse momento agora da quarentena que a gente está vivendo mais culta, né? Dominando outras línguas, tendo um momento para aprender, né? Para conviver com outros espíritos, e ali os mais próximos principalmente. Então, tem muitas coisas boas acontecendo conosco, basta que nós nos libertemos para isso, né? E o que acontece muitas vezes? A gente você vê a sua vida mudada da noite para o dia, você não se pergunta os porquês disso,
Você não pensa a respeito disso. Eu não penso a respeito da minha vida, do que está acontecendo comigo. Eu simplesmente vou vivendo no automático, né? E aí eu não demando nenhum tipo de evolução. Eu mantenho a minha faixa, essa minha faixa evolutiva. O Emmanuel continua dizendo assim, ó, que ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então a gente vai trocando por sintonia e permutando com todos, com todos. Obviamente que nós nos aproximamos daqueles que pensam muito parecido conosco, né? Que têm os pensamentos muito iguais aos nossos, que regem as suas mentes, as suas vidas, através de um pensamento parecido com o nosso. Esse é campo mental. Essa é a lei do campo mental que o André Luiz estava dizendo. E termina o Emmanuel dizendo assim, o reflexo mental mora no alicerce da vida, né? A vida que nós escolhemos para nós, que a gente vai vivendo a cada dia, ela é para nós a base dos nossos relacionamentos. Como eu disse, pé de laranja não dá mamão, pé de limão não dá laranja, e por aí vai, né? Uma vez um colega falou um negócio que eu achei sensacional. Ele diz assim, repara nas casas, é uma coisa que a gente talvez não repare, né? Mas ele reparou e dividiu isso com a gente. Repara, por exemplo, numa casa determinada, né? Na sua casa. Apartamento isso não acontece, casa, quintal. Tem as frestinhas do piso, não tem? É o piso de fora lá do quintal, tal, e a parede. Na frestinha, principalmente numa casa mais antiga um pouco, nasce ali um matinho, não nasce? Tem um matinho, tipo de mato que nasce ali, um mato mais pontudinho ou mais coloridinho, ou um que é mais redondinho. Se você deixar subir, você vai vendo que ele vai tomando forma. Ali, meus amigos, vai nascer sempre o mesmo tipo de mato. Parece uma coisa boba para dizer, mas se você for numa outra casa, é um outro tipo de mato. E ali naquela outra casa vai nascer também sempre o mesmo tipo de mato. Isso quer dizer o quê? Que ali existe uma sintonia da natureza ali, né, dos vegetais, e ali só nasce aquele tipo de mato. Repara nisso. A própria natureza, ela nos mostra isso, né? As florestas, por exemplo, elas são, na maioria das vezes, se não tiver intervenção do homem, elas são homogêneas, né? Ali tem as aglomerações daquele tipo de vegetal e por aí vai. Sintonia, né? A gente vem aprendendo a questão da sintonia desde os planos inferiores, né? Os animais, os vegetais, aquilo tudo vem sendo trazido para a gente quanto princípio inteligente, né? Aquilo tudo vem sendo trazido até a gente chegar e pensar sobre isso, sobre a questão da sintonia, da vibração e do reencontro. Termina Emmanuel, refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Quais são os objetivos do Criador, né? Que Deus quer de nós, que Deus determina para todo mundo, para toda a sua criação. Nós somos uma grande base, né? E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai convergindo, a gente vai se encontrando e a gente vai se aproximando de Deus. Essa é a verdade. Então, por isso que se diz que Deus é um, né? Por isso que Jesus disse em algum momento, foi confundido quanto Deus, né? Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Ele não quis dizer que ele era Deus, ele quis dizer que ele já comungava junto ao Pai, né? Ele já se reconhecia junto ao Pai, vivendo conforme o Pai, conforme Deus. Então é isso. Bem explicado também na questão das faixas evolutivas. Conforme os espíritos vão evoluindo, essa distância do bem e do mal, elas vão se encontrando e vai ficando só bem, né? Por isso que as ondas mentais são ultra curtas, segundo o André Luiz, porque já não tem mais distância
Já não existe mais mal, só existe bem, né? A conversão já de fato aconteceu, né? É isso. Me desculpem aí pelo problema técnico que nós tivemos, mas foi corrigido rapidamente, graças a Deus, e nós demos continuidade ao estudo. Então fica aí tudo isso aí que a gente disse. A gente espera ter sido claro, porque eram questões assim bastante importantes. Conseguimos terminar esse nosso capítulo 1 de o livro Pensamento e Vida, que falava sobre mente, sintonia, questões tão importantes que são a base desse livro. Daqui para frente o Emmanuel traz isso aí como ponto comum e pacífico em todo o nosso estudo. Tá bom, meus amigos? Que todos tenham uma excelente Páscoa, né? Que Deus possa confortar o coração de cada um de nós através do seu evangelho de amor que chegou por Jesus, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigado.